Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas com força. Amém. Quem está com sono por sede, deixe o ar entrar, o oxigênio na sua mente, no seu cérebro, te trazer um sentimento de vida, que talvez você está dormindo e não está vendo. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada. Na semana passada, na verdade, nessa semana, no domingo, nós falamos a respeito, o nosso tema foi um convite a vencer a guerra. Amém. Um convite a vencer a guerra. E hoje nós vamos dar continuidade com o nosso tema, as promessas que aguardam por nós. Amém? Então, repete, as promessas que aguardam por nós. E isso não tem nada a ver com a teoria da prosperidade, mas isso tem a ver com a prosperidade do Evangelho, com a prosperidade da palavra. Amém? Com a prosperidade da teologia de Deus. Então, hoje nós estamos cercados por notícias ruins, estamos cercados por situações que nos agravam, que nos preocupam. A inflação não para de subir, o mercado, a economia parece estar se comportando de uma forma preocupante, a inteligência artificial tomando o espaço do homem de forma assustadora, a política econômica mundial de forma alarmante. Então, quantas coisas têm nos preocupado? Agora, como diz Paulo a Timóteo, se apegue às profecias, se apegue à profecia dita no livro, na palavra, a seu respeito, Timóteo. E por elas e sobre elas, faça o quê? Guerreie, lute. Então essa palavra é para nós também. Nós vamos nos apegar às profecias, Fred, Milena, que foram ditas sobre a nossa vida. E com base nela, nós iremos o quê? Guerrear, lutar, avançar, nos defendermos, não é isso? Com base na palavra do Senhor. Então hoje eu quero ler com você 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, e depois capítulo 7, versículo 1, que é a continuidade. 6 do 14 ao 18, depois 7, versículo 1. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Gente, isso aqui faz parte das promessas de Deus, eu quero que vocês prestem atenção. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Olha que coisa maravilhosa, Gislaine, que ele diz aqui. Habitará conosco, e entre nós ele andará. Serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1 agora, continuando. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra está nos direcionando a entender. A palavra nos ensina aqui que o fato de Deus andar em nosso meio, se manifestar em nosso meio, é uma promessa de Deus. Davi, isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. O povo de Deus, nós falamos isso aqui, vamos falar eternamente, morreu no deserto, aquela primeira geração, e eles morreram sendo filhos, como diz a palavra, sim ou não? Gisele? Sim. Eles morreram com o Deus Todo-Poderoso, garantindo a eles o quê? A salvação. Mas eles morreram como perdedores. Eles morreram como aqueles que não desfrutaram da promessa. Eles morreram como em desobediência. Morreram como que em sofrimento. Sendo filhos, sendo amados e sendo salvos. Sim ou não? Amém. Então, o que a palavra diz é que a manifestação de 2 Coríntios, de Deus agir em nosso meio e se manifestar em nosso meio, Vitória, o poder dele se fazer visível, perceptível em nosso meio, depende de uma circunstância. Não somente de ser filho, mas de manifestar
o favor que o filho tem do seu pai, a manifestação do favor de Deus sobre nós, a manifestação do poder de Deus sobre nós. Só que tudo isso só é possível quando a gente começa a cumprir o que a palavra fala, que é o quê? Amados, capítulo 7, versículo 1, visto que temos essas promessas, que Ele vai se manifestar em nosso meio, que Ele vai agir em nosso meio, que o poder dEle vai ser perceptível, que Ele vai nos orientar, que Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar ao que Ele tem prometido, com uma condição: que purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade de Deus. Ou seja, se nós estamos buscando a Deus, mas sem a purificação necessária, gente, nós vamos ser filhos, mas a manifestação do poder dele não vai ser vista em nosso meio. Consegue entender? É o que nós falamos, nós vamos chegar no nosso ambiente de trabalho, mas nenhuma vida vai ser transformada. Nós vamos chegar no nosso ambiente de convívio familiar e ninguém vai nos respeitar ou ninguém vai ver em nós o poder de Deus. O que vai acontecer? Você vai andar, mas os sinais não vão te seguir. Você vai caminhar, mas as bênçãos de Deus, que a palavra diz que elas nos acompanham, elas nos perseguem, não vão te perseguir, sendo que é direito seu. É possível compreender esse cenário que a Bíblia nos ensina? Então, para que isso esteja na manifestação da nossa vida, é necessário santificação, através da purificação. E aí a pergunta que nos fica é, ok, se Deus nos garante que tudo isso é nosso direito, como que eu faço para me santificar, para me purificar? Se Deus diz que todas essas promessas são minhas, por que muitas vezes eu não consigo acessar? Então Deus garante ao seu povo que nos foi dado o direito de entrar e possuir a terra e as promessas. Nós vimos isso no domingo. E 2 Coríntios 1, 18 e 20 diz assim: Segunda de Coríntios 1, 18 e 20. Todavia, como Deus é fiel à nossa mensagem, a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido o sim, versículo 20, pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós temos o sim das promessas de Deus para cada promessa feita em nossa vida. Entendeu, dona Neuza? Seu Geraldo, o sim é garantia dele. O sim está na palavra dele. O sim é promessa dele. O sim já é uma verdade para aqueles que creem e aqueles que decidem se santificar, se purificar. Então nós entendemos que tem um ponto positivo. Qual que é o ponto positivo? A boa notícia, que temos o sim de Deus para as promessas. Amém? Essa é a boa notícia. Qual que é a notícia que não é tão boa assim? Não é uma má notícia. Mas qual notícia, Fred, não é tão boa assim? A notícia de que diz na palavra que nossa terra prometida, que as bênçãos de Deus para a nossa vida, que aquilo que Ele já nos deu por direito, está ocupado pelos nossos inimigos. Então nós precisamos o quê? Conquistar aquilo que já nos foi garantido por direito. Entenderam? Então, Milena, não é simplesmente assim, você é impactada pelo poder da palavra, você se converte, você confessa a Deus como Senhor e Salvador, e aí você começa a gerar em você uma nova criatura. Só que agora as bênçãos não começam a se manifestar na sua vida, sabe? Tipo o Mário Bros, bateu a cabecinha, pegou, opa, não. Você tem que conquistar, só que já é seu direito. Não é uma conquista a qual, se você seguir o que a Bíblia ensina, tem a chance de você não conquistar. Não, é promessa. Ele garante, a palavra dele é a garantia, você consegue entender isso? Então, o que a palavra está nos mostrando aqui é que tudo já foi garantido, porém, nós precisamos conquistar. As nossas promessas têm oposição, as nossas promessas têm inimigos. Para acessar aquilo que Deus prometeu, vai ter opositores. Então, olha o que é que Deuteronômio 1,
No versículo 8 diz, e depois 20 e o 21. Olha só, o 8, depois nós vamos ler o 20 e o 21. Ponham essa terra diante de vocês. Entrem, gente, ponham essa terra, a terra prometida, para o povo que tinha saído da escravidão, depois do deserto. Põe essa terra que manda leite e mel, que tem tâmaras, que tem damasco, que tem uma terra que frutifica, entende? Que tem planícies para construir a casa de vocês. Essa terra que tem tudo que eu prometi para vocês. Entrem e o quê? Entrem e o quê? Tomem posse da terra que o Senhor jurou dar aos antepassados. Jurou dar aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó, e aos descendentes deles. Depois ele continua. Então eu lhes disse, vocês chegarão à região montanhosa dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vamos ler o 8 de novo, por favor? Versículo 8. Ponham essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, jurou dar aos seus antepassados. Versículo 20. Versículo 20 e 21. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Então ele está falando o quê? Vocês chegaram à terra prometida. Agora é só acessar, agora é só conquistar. Versículo 21, vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra, prestem atenção. Subam e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Dionísio, subam e o quê? Tomem posse dela. Sabe o que eu quero dizer a vocês? Que assim como Deus, assim como foi dito, ei, a terra agora está diante de vocês. Sobe e tome posse. Da mesma forma, o tempo que nós estamos vivendo é, ei, as promessas estão diante de vocês. Vocês estão no tempo da graça. Vocês estão no tempo da nova aliança. Vocês estão no tempo em que o melhor já veio. Jesus já morreu, já ressuscitou e já selou. Todas as coisas estão, quê? Permitidas agora acessar. Vocês estão no tempo do cumprimento da promessa. Agora, suba, ponho diante de vocês. Escolhe conquistar ou permanecer estagnado. Olha o que a palavra diz. O Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Suba e toma posse. A escolha é de vocês. Está diante de nós. A escolha de permanecer parado ou de possuir aquilo que Deus prometeu. Amém? Então, nós nascemos em um período que é o tempo da nova aliança. Esse povo estava diante do tempo da lei, mas que a promessa estava diante deles. Nós estamos no tempo da graça, em que as promessas já estão por direito entregues a nós. Agora nós só precisamos escolher o quê? Conquistar e avançar. E nós sabemos que todas elas nós seremos o quê? Opositores. Então, Hebreus 10, de 1 a 12, nós vamos ler Hebreus 10, de 1 a 12 aqui. Fala que a lei era sombra do que haveria de vir. E aí nós fizemos uma viagem no tempo, nós fomos até os antepassados, nós vimos como que era feito para que acessasse a presença de Deus. Então vamos começar aqui, 10, de 1 a 12. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios, repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ele continua, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado? Versículo 3, contudo, esses sacrifícios são recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Olha isso, ele está falando que a respeito dele já havia uma profecia. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus.
Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas. Pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então nós somos o que primeiro? Santificados pelo corpo de Jesus que foi oferecido, certo? Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer aos seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Sabe o que a palavra está nos ensinando aqui? Que a lei era sombra do que haveria de vir. A sombra é a representação do que seria feito posteriormente. Então, essa sombra representa. Como que ela representava? Nós falamos que na tenda do encontro ali, onde os sacerdotes entravam, para que acessassem a presença de Deus, ela tinha o quê? Assim que entrasse na tenda? Um altar de bronze. E o que era feito nesse altar de bronze? Gente, o que era feito no altar de bronze? Vamos lá? Um sacrifício. E o sacrifício de quê? De homens? De bebês? Igual para Baal? Não? Sacrifício de quê? De animais. E qual animal era feito esse sacrifício? Quando depois eles iriam acessar a presença de Deus. Qual animal? Cordeiro. Que não podia ter mácula, que não podia ser um cordeiro defeituoso. Tinha que ser um cordeiro sem mancha. Certo? O primeiro do seu rebanho, sim ou não? Então, isso é sombra do que aconteceria depois. Logo, Jesus veio na função desse cordeiro que foi sacrificado sobre o altar de bronze. E ele fez o que, Milena? Foi o sacrifício por nós. A primeira coisa para acessar a presença de Deus que era necessário era um sacrifício. Na lei, com bezerros, com cordeiros. Na graça, quem foi esse sacrifício? Quem foi esse sacrifício? Vamos lá? Eu sei que vocês conseguem. Quem foi esse sacrifício? Jesus. Gente, teve duas pessoas que não falou. Vamos lá, eu sei que todos podemos. Quem foi esse sacrifício? Jesus. Amém. Logo, após o sacrifício do cordeiro, eles tinham que fazer o quê? Sacrifício ocorreu, sangue derramado. Ele tinha que lavar as suas mãos na bacia, não é isso mesmo? Então, depois do sacrifício, a mão dele estava ali, ele precisava lavar as suas mãos na água, na bacia. Então, hoje, nós temos uma parte que já foi realizada por nós. Jesus, o Cordeiro, morreu por nós. Agora, cabe a nós nos lavarmos na bacia, na água, que nos traz a purificação necessária, que nós lemos em 2 de Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então você purifica o seu corpo quando você afasta-se do pecado e você faz o quê? Com a leitura da palavra de Deus, você é lavado pela palavra. Então nós entendemos o que a sombra representa. O altar de bronze, cordeiro morto, que representa o tempo da graça, que é Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, morto por nós. Agora vem a segunda parte, o lavar na bacia. E esse lavar na bacia é representado no Novo Testamento pelo quê? Pelo lavar da palavra de Deus. Davi, mas que fundamento tem isso? Você estudou e acha que é isso? Não, eu estudei, e a palavra diz isso. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5:26, 24 a 26, ou vamos ver aqui. Isso, 5:26, obrigado. Leiam comigo, por favor. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da... Meu Deus! Para santificá-los, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Estão entendendo? O que era antes na bacia da água, hoje o que nos lava é a palavra. Deixa eu te falar,
Você vir na igreja faz parte, porque você está sendo exposto à palavra. Mas essa purificação é diário. É por isso que a leitura da Bíblia deve ser diária em nossa vida. Porque a palavra nos lava diariamente. Olha que maravilhoso. Ele continua no versículo 27. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um da sua esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. E ele vai trazendo ali uma continuidade. João 15, 3 a 5. Vamos ler João 15, 3 a 5. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho dito. Sabe quem está dizendo isso aqui? Era Nabucodonosor? Jesus. Olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos, Wesley. Vocês já estão limpos pela palavra que você tem dito, porque ali era o verbo que se fez carne, falando a própria palavra. É por isso que os discípulos estavam limpos constantemente, porque eles estavam seguindo Jesus, deixando o pecado, e se expondo à palavra, que era o verbo de Deus aqui na terra. Estão entendendo? Então, se nós queremos viver o que a palavra diz em 2 de Coríntios, quando ele diz aqui no capítulo 6, versículo 14 em diante, pegando do 16 aqui, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, eu os receberei. Eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para que essas promessas se manifestem, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E então, para que a gente se purifique, já que o sacrifício foi feito, agora nós precisamos do lavar pela palavra de Deus. E então a palavra continua, vamos voltar aqui em Mateus, no capítulo 15, em João, no capítulo 3, versículo 5. João 15, 3 e 5, perdão. João 15, 3 a 5. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Aleluia. Então deixa eu te falar, meu irmão, é importante se expor a palavra por leitura, por exposição. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis fazer. Isso tem a ver com o quê? Aquele que permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Gente, olha como é que a palavra é maravilhosa. E então permanecer em Deus envolve vida de oração e leitura da palavra. Nós fomos santificados, mas agora nós precisamos todos os dias, como temos contato constante com o mundo cheio de pecados, cheio de erros, cheio de falhas, com a nossa natureza carnal que nos leva a pecar, sermos lavados constantemente pela palavra de Deus. Por isso que nós falamos que cristão que não lê a Bíblia é um cristão sem poder. Então, Deus quer dar ao seu povo proeminência. Deus quer fazer do seu povo um povo que seja um povo de destaque. Deus quer dar ao seu povo a terra que Ele prometeu. Deus quer dar ao seu povo tudo que antes Ele já garantiu. Agora, olha o que diz em Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, 14, 16. Mateus 5, 14, 16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês. Gente, olha o ordenamento, olha a ordenação que Ele está dando. Olha a ordem, olha a missão que Ele está dando para cada um de nós. É uma missão. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Brilhe diante dos homens a sua luz, Nise.
Manu, brilhe diante dos homens a sua luz. Brilhe diante dos homens a nossa luz. Será se nós temos brilhado ou nós temos andado como uma luz debaixo de uma cadeira, onde o nosso brilho está ofuscado? Temos brilhado a nossa luz? O que Deus quer é que o seu nome seja o quê? Posto em destaque diante dos homens, porque assim Ele é glorificado, quando nós damos frutos. Nós não glorificamos a Deus na miséria, nós glorificamos a Ele dando glória a Deus, óbvio, mas Ele não é glorificado quando o crente é miserável, Ele não é glorificado quando o crente é seco, Ele não é glorificado quando você não brilha, Ele é glorificado quando você brilha, Ele é glorificado quando você dá frutos, Ele é glorificado quando a sua vida contagia os que estão ao redor de você. Aleluia! Então, olha o que a Bíblia diz em Daniel 17, 21. Daniel 17, 21 diz assim. É 7, 21, se eu não me engano. O que eu anotei errado aqui? Não é este, não. Coloca Daniel 1, 21, por favor. Não. Agora o versículo 10, 21. Não achei, mas é o versículo, se você achar e puder depois colocar, por favor. É o versículo que fala que Deus fez a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, fez deles 10 vezes mais sábio que todos os sábios da época. A palavra fala assim que Deus os colocou em lugar de destaque. Deus permitiu com que eles fossem feitos jovens sábios, mais sábios que os sábios da época. Então, é interesse de Deus que nós sejamos postos em lugar de honra, de destaque, que nós possamos brilhar a luz dele através da nossa vida. No livro de Daniel, uma das palavras usadas para descrever Daniel é que ele tinha um espírito de excelência. E do hebraico, a mesma expressão, Yeti, né, que é usada ali, parece até Yeti do Monstro das Neves, né? A mesma expressão usada para dizer que Daniel tinha um espírito de excelência, do hebraico, se refere a uma montanha que está acima das outras montanhas. Olha isso, a expressão trazida sobre Daniel era que ele era uma montanha que estava acima das outras montanhas. É assim que Deus quer que sejamos, como uma montanha acima das outras montanhas. Estão entendendo, gente? Amém? Então, quantos de nós temos preparado para sermos levantados de fato por Deus? Porque quando ele diz ao povo, ei, está aqui diante de vocês a terra, sobe e possua o que é seu. Quando ele instruiu o povo a possuir, a conquistar, não cabe mais agora a ele, mas cabe a nós nos colocarmos no lugar de conquista. E olha o que a palavra diz, aqui em Romanos 13, 11, nos dizendo a respeito do tempo que nós vivemos hoje. Hoje é tempo de despertamento. Hoje é tempo de nos levantarmos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês o quê? Despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Gente, olha a palavra dele. Chegou a hora de quê? Despertarmos do sono. Tem muita gente que morreu aos 25 e só vai ser enterrado aos 80. Pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que deixaram de realizar, pessoas que estão simplesmente andando como mortos-vivos. Morreram aos 50, vai ser sepultado aos 90. É a hora de quê? Despertar do sono. É a hora de nos posicionarmos. É a hora de nos apegarmos à palavra, como ele instruiu ali. Apegue-se às profecias ditas ao seu respeito. Apegue-se às promessas de Deus. Em nome de Jesus, nós devemos nos apegar e confiar e crer, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Então, essa é uma temporada de avanço, é uma temporada de despertar, é uma temporada de conquista. Não uma temporada de continuar alheio, disperso. Não, é uma temporada de conquista, de avanço. Desperta, ó tu que dormes.
Salmo 78, 72. Salmo 78, versículo 72. Diz que Davi, coloque por favor, foi capaz de liderar Israel com habilidade de mãos e integridade de coração. Olha isso, de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos habilidosas os conduziu. Quantos estamos tendo coração íntegro, Rafinha? Mas as nossas mãos não estão sendo habilidosas. Sabe por quê? A gente entrega para Deus aquilo que a gente tem que fazer. Você precisa estudar, desenvolver novas habilidades. Mas você está fazendo o quê? Oh Deus, conforme a tua vontade. Tudo é conforme a vontade dele, meu irmão, não se preocupe. Mas faça o quê? Desenvolva as suas habilidades das suas mãos. Ah, mas é porque eu estou velho, eu estou velha. Não, meu irmão. Desenvolva as habilidades das suas mãos. Desenvolva os seus talentos. Desenvolva os seus dons. Quanto mais você desenvolver, mais Ele vai te entregar. A palavra fala que aquela viúva, mulher do servo do profeta, ela conseguiu encher todas as botijas conforme a capacidade de armazenamento que ela tinha. Ela foi tocando campainha em todas as vizinhas. Todas as que deram botija, a palavra fala que ela conseguiu encher. Ou seja, Aparecida, se ela tivesse mais botija, ela teria mais do Senhor. Se ela tivesse mais frascos, ela teria mais azeite. Está entendendo, Fred? Então, o que Deus faz é entregar conforme a capacidade. Se conecte. Desenvolva habilidades de conexões. Saia da sua zona de conforto. Pratique hábitos de leitura. Se desenvolva na sua gestão das suas emoções. Se desenvolva como um profissional da sua área. A Bíblia fala assim, que se você conhece um homem perito no que faz, ele vai estar onde? Na plebe? Ele vai estar entre os reis. Quer receber mais do Senhor, meu irmão? Aumenta a sua capacidade. Quer que Deus te use poderosamente? Comece a estudar mais a palavra. Comece a estudar. Comece a se aprofundar no que a Bíblia diz. Comece a entender o que o apóstolo Paulo veio trazer nas 14 epístolas. O que toda a lei ela trouxe. O que a Bíblia de forma conjunta nos permite entender. Ah, gente, se aprofunde. Não sejam rasos. Não sejam rasos. Então, conforme a nossa habilidade, conforme a nossa capacidade, Deus vai nos entregando mais. É por isso que Davi, ele teve um lugar de destaque entre todos os reis de Israel. O rei mais honrado de toda a história do povo hebreu se chama Rei Davi. Quem já ouviu falar do rei Josafá? Todo mundo? Sim ou não? Josafá? Josafá? Não? Mas tem rei Josafá. Quem já ouviu de rei Salomão? Ah, eu acho que todo mundo. Salomão? Quem foi mais honrado, Nise? Quem tem maior expressão, Salomão ou Davi? Davi. Quem foi o mais sábio? Salomão. Olha que engraçado. Não basta só a sabedoria. Davi tinha integridade que Salomão se perdeu. E ao mesmo tempo, ele tinha suas mãos destras de habilidade. Amém? Glória a Deus. Dá para o povo de Deus ser mais habilidoso? Dá para sermos mais inteligentes, intelectualizados mesmo, inteligentes? É possível? É possível sermos mais habilidosos? Sim ou não? Aleluia, o povo de Deus não pode ser burro não, gente. Então, os nossos ambientes nos inspiram. Quais os ambientes temos participado e temos frequentado? As pessoas que nos relacionamos, elas despertam o melhor de nós ou o pior de nós. Então, já viu aquela pessoa que ela está naquele lugar e naquele lugar ela permanece para sempre? Só que aí ela começa a retroceder? Sabe o que está acontecendo ali? Os seus ambientes não mudam, as suas conexões não mudam. Então, as oposições que você sofre atingem algo dentro de você. Todas as vezes que você decide conquistar, como Deus falou que ao povo, está aqui, terra prometida. O que eu falei para os seus pais, o que eu falei para Abraão, o que eu falei para Isaac, o que eu falei para Jacó. Meus filhos, está diante de vocês, é só conquistar. A vitória já é certa. Eu garanto ela para vocês. Mas cabe a vocês conquistá-la. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não foi isso?
Então, tudo isso foi dito para nós. Agora, a questão é, a pergunta que devemos nos fazer é, com as oposições que encontraremos nessa terra, nós vamos desfalecer ou nós vamos nos tornar ainda mais fortes? Porque naquela terra que eles teriam que possuir, tinham nações, tinham homens treinados em guerra, e o povo de Israel, Vitória, eles não tinham habilidade de guerra, eles eram escravos, entende? Vieram um povo da escravatura egípcia que não tinha habilidade senão de trabalhar. Como que eu, que nunca lutei uma guerra, que nunca treinei uma espadachim, que nunca lancei uma flecha para matar um bezerro, o bezerro já estava lá no campo, eu nunca tive que fazer nada de guerra, nem matar galinha, não, matar galinha, tinha que matar galinha. Mas pensa nisso, agora eu tenho que lutar uma guerra, agora eu tenho que enfrentar um exército como Jericó, que tinham muralhas e, meu Deus, e o povo teve medo deles. Mas é porque o Deus dele, o Deus daquele povo, tinha o seu nome soprado pela terra. Por isso que eles tiveram medo. Deus fez as maravilhas que fez no Egito, para que o nome dele se tornasse conhecido, temido. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é, a partir de agora que você vai avançar para conquistar aquilo que Deus já garantiu sobre a sua vida, a partir de agora que você vai entrar para dentro do que a palavra diz, você vai começar a estudar mais a Bíblia, você vai começar a renunciar ao pecado, que você vai começar a se ater mais à presença do Espírito Santo através da oração. Principados, potestades vão se levantar, porque a palavra fala que eles estão disputando as regiões celestiais. Eles não estão entregando, eles estão o quê? Disputando. Então, isso vai despertar em você o princípio de Hormel, ou de Hormese. O princípio de Hormel, ele fala assim, que a vida se excita na adversidade. A vida se excita na crise. Então, quando você está em crise, quando você se levanta para avançar e conquistar, e aí os seus inimigos vão aparecer, igual Davi, quando ele meu irmão, o gigante estava lá, o povo de Israel foi conquistar, tinham as nações. Quando você se coloca na sua zona de conquista, os inimigos se levantam, mas a partir do momento que você tem autoridade pelo nome de Jesus, porque você já tem o sacrifício feito por você, e agora você está purificado. Meu irmão, sabe o que acontece? Na hora que você sopra o nome do seu Deus, eles têm que bater em retirada. A palavra fala que eles vêm por um caminho, mas por 7 eles fogem. Então, a partir desse momento, a autoridade e o poder está sobre a nossa vida. A partir desse momento, nós damos ordem e o mundo espiritual tem que obedecer. A partir desse momento, nós damos ordem e as dificuldades parecem estarem firmes e não se mover, mas pela fé, elas já foram destruídas. Assim como a muralha de Jericó, aparentemente rodando 7 dias, parecia que não tinha feito nenhum. Gente, o que eu estou fazendo? Rodando, o que eu estou fazendo? Falando aqui, mas que coisa que é essa? Mas, meu irmão, no tempo certo, por obedecerem, a vitória já estava garantida. No 7º dia, quando eles gritaram, quando as trombetas tocaram, o que aconteceram? Aleluia! Então, o que a palavra nos ensina é princípio de Hormel. Se coloque para conquistar aquilo que é seu. Se coloque, agora eu vou voltar a estudar. Agora eu vou participar do ministério de louvor da igreja, ou agora eu vou participar do ministério de tal área, agora eu vou desenvolver tal habilidade, agora eu vou começar a ler. Meu irmão, eu te garanto que o primeiro inimigo vai aparecer. Vai trazer em você desânimo, vai trazer em você seja qual for a dificuldade, vai se levantar alguma dificuldade. E aí vai vir um princípio de Hormel. Você vai se excitar nessa dificuldade, vai manifestar o poder que Deus já te deu, ou você vai fazer o quê? Vai ceder. Tem pessoas que quando o inimigo se levanta, eles se acovardam, igual o povo de Israel diante de Golias. Todo mundo ficou com medo. Olharam para o tamanho do gigante, era grande, forte e poderoso, mas esqueceram de olhar para o tamanho do Deus deles que prometeu. Consegue entender? Sim ou não? Aleluia! Então, Hebreus 10:13 diz assim, Hebreus 10:13, daí em diante, ele está à espera, até que os seus inimigos sejam postos como o quê? Estrado dos seus pés. É aqui que é o lugar dos nossos inimigos. Eles vão se levantar, mas o destino deles já é certo. Salmos 20, versículo 6. Salmos 20, versículo 6. Para quem não leu a Bíblia essa semana, não substitui.
Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhes responderá com o poder salvador da sua mão direita. Olha isso, mano. Ah, meu Deus do céu, dos seus santos céus, ele responderá com o poder, o quê? Abandonador? Salvador da sua mão direita. Olha o que diz agora no Salmos 118, 15 a 21. Salmo 118, 15 a 21. Alegres brados de salvação ressoa na tenda dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Aleluia! Versículo 16, a mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Olha, se algo estiver se levantando contra a sua vida e parece que você vai desfalecer, seja a batalha que for, meu irmão, comece a profetizar, como Paulo ensinou a Timóteo. Se apegue às promessas ditas sobre a sua vida e com elas você combate o combate. Então, se apega a Salmo 118 e 17, não morrerei nessa situação, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Declara, acredita, profetiza. Aleluia! Você não precisa de um profeta profetizando para você. Você não precisa do pastor profetizando para você. Profetiza você. Abre a sua boca, exerce a autoridade que Deus te deu, exerce o poder que Ele colocou em você. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste, foste a minha salvação. Aleluia! Se apega à palavra, meu irmão. Apocalipse 2:11, para nós terminarmos, Apocalipse 2:11. Para aqueles que se colocarem na posição de avanço, para aqueles que se colocarem na posição de quem não retrocede, porque quem coloca a mão no arado, Maria Bezerra, o que acontece? Ele não olha para trás. Por isso que na couraça, todas as armaduras que Paulo faz, Nise, você vê que não tem proteção para as costas. É o capacete, é para o peito, são para os pés, são para... Ou seja, tudo que diz respeito ao avanço, não ao quê? Ao retrocesso. Não existem armaduras para as suas costas. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é, para aquele que se colocar na posição de avanço, de conquista, para aquele que decidir realmente se apegar às promessas de Deus e conquistá-las, realizá-las, vivê-las, para aquelas que estão dispostas a fluir pelo princípio de Hormel, você vai se posicionar, o mundo espiritual vai se levantar, várias situações vão se levantar da sua própria carne, cansaço, desânimo. Mas, meu irmão, ou você cede quando se levantar, ou você avança. Para aqueles que se avançarem, e se purificarem, e buscarem, como diz a palavra, Deus estará no seu meio, Deus é por você, e continuará fazendo por você. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer. Porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, não sofrerá de modo algum a segunda morte. Aquele que vencer, diz Apocalipse também, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Então, se coloque de pé, por favor. Eu quero gerar em cada um de vocês o desejo de realizar mais como filho de Deus, o desejo de conquistar mais, o desejo de brilhar mais, porque a única coisa que os ímpios precisam para continuarem vencendo em tudo que têm feito é que os justos permaneçam inertes. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, como homem, como mulher de Deus, se levante em oração, se levante, comece a se purificar pela leitura da palavra todos os dias. Se você às vezes não consegue ler
se exponha à palavra, ouça a palavra, todos os dias, mas não abra mão da oração, que a oração e leitura da palavra, exposição à palavra, elas são inegociáveis segundo a Bíblia Sagrada. Nada substitui. Vir à igreja não substitui. Vir à igreja não substitui. Ouvir a palavra não substitui a sua vida de oração. Então, meu irmão, para que tudo que Deus tem falado se manifestar nas nossas vidas, nós precisamos assumir a postura de avanço. Precisamos assumir a condição de quem vai possuir o que Deus já prometeu. Nós precisamos dizer como Caleb: ei, me dá a minha montanha. Eu estou com 80 anos, mas me dá a minha montanha. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça, meu irmão. Se coloque na condição de um conquistador. Saiba que o mundo espiritual vai se levantar. A sua carne vai se opor. Mas aqueles que vencerem, Ele lhe dará a comer do fruto da árvore da vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a sua palavra é quem nos traz esperança. A sua palavra é quem nos faz permanecer firmes, confiantes. Senhor Jesus, que o Senhor possa encorajar os corações aqui essa noite. Que o Senhor possa trazer, Deus, ânimo, encorajamento, vida. Oh Deus, que a tua unção possa ser derramada sobre nós. Que nosso brilho possa irradiar as nações. Nós não queremos brilhar só dentro da nossa casa, Pai. Nós queremos brilhar no nosso ambiente de trabalho. Nós queremos brilhar na academia. Nós queremos brilhar, Deus, no nosso dia a dia. Nós queremos brilhar na padaria, no açougue, no supermercado. Nós queremos aonde andarmos, que as pessoas olhem, Deus, e vejam em nós o teu brilho. Oh Senhor Jesus, faça em nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer. Opera em nós a transformação. Opera em nós, Deus, a mudança. Opera em nós, Deus, o transformar. Que seja gerado novos homens, mulheres, ó Deus, que estejam com espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem, de determinação, não de retrocesso, não de covardia, mas homens e mulheres que estão convictos, presos, prisioneiros da esperança. Oh Senhor Jesus, levante nesse momento palavras de gratidão a Deus. Você tem motivos para agradecer. Levante palavras de gratidão. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde do seu corpo, agradeça pela condição de estar aqui hoje, agradeça pela saúde dos seus filhos, pela saúde dos seus pais, de quem você ama. Agradeça pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus. Agradeça por aquilo que você conquistou, o carro que você tem, a casa que Ele te permitiu conquistar. Agradeça pelas roupas que você conseguiu comprar. Agradeça por todo o alimento que tem sido presente na sua mesa a cada dia. Agradeça pelo banho quente que você tem condição de tomar e pagar. Agradeça porque você hoje não está no leito de hospital, mas você está aqui sadio, com condições de louvar ao seu Deus, com condições de trabalhar, com condições de realizar. Meu irmão, você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para se levantar, como Ele diz: ei, resplandeça, levanta-te, desperta, ó tu que dorme. Deus precisa que cada um de nós nos levantemos como os remanescentes, porque a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E não são homens e mulheres fracos, não são homens e mulheres prostrados diante da vida, não são homens e mulheres cansados, deprimidos, depressivos. Não, são homens e mulheres da alegria do Espírito Santo. São homens e mulheres que têm um sorriso no rosto. São homens e mulheres que têm uma palavra de poder, de profecia. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelas derrotas que tivemos, que nos permitiu aprender. Obrigado pelas conquistas que também tivemos. Nós somos gratos, Senhor Jesus. Nós somos um povo mais que vencedor. Nós somos a tua herança. Nós somos um povo que temos em nós o poder de Deus.
Nós temos aquele que é por nós, como diz a palavra, Ele troveja nos altos céus, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Ele é o Deus poderoso, Ele é o escudo e broquel da nossa vida, Ele nos livra da peste perniciosa, Ele nos livra da seta que voa de dia e de noite, Ele é o nosso bálsamo para as feridas e para as curas que precisamos, Ele é a nossa certeza de vitória. Obrigado, Jesus, a vitória é certa sobre a nossa vida, a vitória está garantida. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que nos permite ser todos os dias, Deus, purificados, limpos, Pai. Obrigado. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, entregamos ao Senhor o nosso amanhã, o nosso final de semana. Fala aos nossos corações, visita-nos, Pai, com sonhos. Ó Deus, traga-nos direcionamentos claros, porque muitas vezes somos tão dispersos, às vezes na nossa ignorância não entendemos os Teus sinais. Deus, que o Senhor nos traga sonhos, que o Senhor use homens e mulheres para nos falar, que o Senhor nos traga sinais, que o Senhor nos traga uma intuição forte e poderosa, de forma tal que nós entendamos a Tua palavra, o Teu direcionamento, a Tua palavra rema para o nosso tempo presente. Em nome de Jesus, nós iremos, venceremos e testemunharemos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para o seu irmão, declara uma palavra de vitória, declara uma palavra de força, de encorajamento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.